A definição de usinagem aplica-se a todos os processos de fabricação onde ocorre a remoção de material sob a forma de cavaco, de acordo com a DIN 8580. Ela confere forma, dimensão e acabamento à peça por meio da remoção de material sob a forma de cavaco. O cavaco é uma porção irregular de material da peça que é retirado pela ferramenta. O estudo da usinagem é baseado na mecânica, atrito e deformação, e na termodinâmica, no calor e nas propriedades dos materiais utilizados para a fabricação da peça. Nesse slide, podemos observar o processo de usinagem como um todo. No início, entra o material bruto, que vai passando por uma sequência de fabricação com remoção de cavaco, e esse material vai sendo moldado, recebendo forma, dimensão e acabamento para se tornar uma peça, ou seja, um produto final, onde possa ser aplicado para realizar uma função específica. Aqui podemos observar algumas das utilizações mais comuns do processo de usinagem. Furos em materiais duros são geralmente feitos através da usinagem. 100% dos processos de acabamento ou melhoria superficial da peça são feitos também pelo processo de usinagem. Engrenagens de transmissão de potência, grande maioria dos componentes da indústria espacial, pinos médicos odontológicos e até lentes de contato extraoculares são exemplos de materiais oriundos do processo de usinagem. Existem vários tipos de processos de fabricação. O processo de usinagem é um exemplo deles e é caracterizado pela separação. Como dito antes, separa o cavaco da peça que está sendo trabalhada. Aqui podemos encontrar alguns exemplos dos processos de usinagem que vão ser comentados mais especificamente nos próximos slides. Para as operações de usinagem, existem principalmente dois tipos, que são o desbaste e o acabamento. A operação de desbaste tem o objetivo de retirar o grosso ou excesso e deixar a peça menos espessa, né? E nessa operação tenta-se moldar e criar dimensões de peças para serem usadas nas etapas finais de usinagem. O problema desse processo é que eles são muito brutos e eles não possuem a certa tolerância ou precisão dimensional adequada para finalizar o produto. E a figura ao lado mostra exatamente esse processo de desbaste. Nesse caso específico, é chamado de desbaste bidirecional. A peça está sofrendo um fresamento dinâmico, onde há retirada de bastante excesso da peça, moldando-a para seguir para o próximo passo. Mais para frente a gente vai falar sobre o processo de fresamento. E seguido do desbaste da peça, há o processo de acabamento. Nesse processo, considerado mais lento que o outro, a precisão e a tolerância são os focos para a produção da peça final. São necessárias ferramentas mais específicas para atender a necessidade do acabamento final da peça. E o polimento de disco é um exemplo de acabamento. O processo é um pouco mais demorado e preciso. Há pouca ou tipo quase nenhuma remoção de material e é específico para aquela determinada peça. O torneamento é um processo de usinagem usado para a fabricação das peças cilíndricas. Enquanto a peça segue em movimento de rotação, a ferramenta vai se deslocar de forma linear. Como objetivo, você tem a alta remoção do cavaco com muita precisão e o aproveitamento de produtividade por conta do torque de trabalho elevado no processo. Já o fresamento é o processo de usinagem para a criação de engrenagem, estriado e coroa de comando. A ferramenta se chama fresa. Ela possui uma mais arestas e realiza os cortes que girando em rotação para retirar o cavaco. A ferramenta de corte, com muitas arestas, é pressionada contra a peça enquanto realiza o movimento de giro. Como objetivo é de capacitar diferentes formatos, planos e curvas das superfícies usinadas. A furação é um processo que costuma ser utilizado mais ao final da manufatura, quando o valor da peça inicial já foi bem melhorado. A broca realiza uma cavidade cilíndrica na peça e em seguida um movimento de rotação e deslocamento linear ao longo do eixo do furo. Como objetivo, é usada
como falado mais ao final do processo produtivo, justamente para você trazer alinhamentos finais e detalhistas à peça. Por fim, o aplanamento é realizado com a plana, a fim de se obter superfícies planas e curvas em posição horizontal, inclinada ou vertical. Como objetivos, tem a remoção de irregularidades da superfície plana e a fabricação de engrenagens, ferramentas e matrizes, além de pequenos lotes de peça. Bom, eu vou dar continuidade ao que a Bruna vinha falando com a gente e aos processos de usinagem, e o próximo processo na lista é o processo de mandrilamento. Uma definição mais formal do processo de mandrilamento é uma definição que eu fui buscar no site de uma empresa sueca de engenharia, da Sandvik, e que ele descreve o processo como um torneamento interno qual é usado para aumentar o diâmetro de furos previamente realizados por um outro processo de furação ou fundição. Essa definição, apesar de mais oficial, ela está parcialmente incompleta, porque o processo de mandrilamento não visa apenas aumentar um furo, mas muitas vezes ele é usado para melhorar a qualidade de um furo já existente. Vale notar que esse é um processo muito versátil, então você pode encontrar de diversas formas. Você pode ter um mandrilamento cilíndrico, cônico, esférico ou radial, como a gente pode ver na figura acima. E também é um processo que costuma estar mais presente nas etapas finais do processo de usinagem, porque ele visa diminuir a geração de refugos e também não adianta fazer isso com peças defeituosas. Bom, esse foi o processo de mandrilamento. É um tema muito amplo, então a gente poderia abordar de várias formas, mas, enfim, para não ficar muito repetitivo, vou passar aqui para o próximo tema, que é o de serramento. Esse sim eu acho que é um processo que está todo mundo mais familiarizado, porque consiste em serrar. É uma operação que consiste em cortar ou abrir fendas, iniciar um rasgo em um material, e pode ser executado usando uma serra ou um serrote. Aí a serra pode vir de várias formas, né? Normalmente a serra é uma lâmina de aço rápido ou aço carbono dentada e que ainda possuem dentes travados alternadamente e que tem como finalidade facilitar o movimento da serra e reduzir o atrito com a peça. E aí, como eu disse, que a serra pode vir em várias formas, normalmente elas vêm como circular, contínua ou manual, e costuma ser usada para recortes ou seccionamentos. E aí, aqui em cima nas figuras, você pode ver os diferentes tipos de serra. Bom, abordando aqui o último processo que a gente vai falar sobre, esse é o processo de retificação. A retificação é um processo de usinagem que funciona por abrasão, então ele vai retificar a superfície de uma peça. Retificar, em outras palavras, significa corrigir as irregularidades de uma superfície. E por motivos óbvios, costuma ser uma das últimas etapas, já que trata do aperfeiçoamento da superfície da peça, normalmente na camada externa. E, por definição, a retificação tem o objetivo de reduzir possíveis rugosidades ou saliências na superfície da peça. Mas ele tem muitas outras funções e objetivos, como dar exatidão a uma peça. Então, se eu quero substituir uma peça muito semelhante à outra, a peça vai ser passada por um processo de retificação. E talvez aqui em possíveis correções, então uma peça ligeiramente deformada vai passar pelo processo de retificação, assim como algumas camadas finas de algum material que endurecido por cementação, nitridação ou algum tipo de processo semelhante, a peça vai passar também por um processo de retificação para ser corrigido. E falando um pouco do maquinário em si, o processo costuma passar por uma ferramenta abrasiva que vai gerar em alta velocidade e vai retificar a superfície quando entra em contato. Aí tem algumas coisas para levar em consideração, como a granulação, o aglomerante, o grau de dureza e a própria estrutura da peça. E esses elementos têm que ser levados em conta para a escolha do maquinário específico. As máquinas operatrizes CNC funcionam como supercomputadores que são capazes de monitorar e controlar as atividades de outras máquinas. Com essa máquina, você pode fazer com que o processo produtivo se torne muito mais rápido devido à redução do número de pausas, fazendo com que o processo seja muito mais fluido e garantindo que não há perda do controle da produção e ainda aumento da qualidade do produto final.